Salve, salve nação! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo no canal, repercutindo aí o dia a dia do Flamengo, certo? Com os correspondentes aí, João Guilherme e Vene Casagrande, trazendo as informações aí desse pós-classificação aí do Flamengo na Libertadores. Aí vai ter ainda o jogo aí logo mais no Campeonato Brasileiro, segunda-feira, né? Jogo contra o Vitória, jogo no Maracanã às 9, né, da noite. Então ainda falta alguns dias para chegar lá. E uma coisa aí que trouxe o Vene Casagrande aí, setorista do Flamengo, é a respeito aí de mais um investimento grande que o Flamengo tá para fazer, certo? E o desejo aí do presidente, né, do BAP, em tornar o Flamengo aí uma referência, né? Ele até brincou e falou que se tornar um Real Madrid das Américas aqui, né? Então aí vai ter mais coisa bacana chegando. O Vene Casagrande trouxe aí exclusividade e enfim, vamos acompanhar o vídeo inteiro, assiste aí. E também não se esqueça, né, peço, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque aqui vai ter sorteio, né? Sorteio de camisa, né, oficial do Flamengo, entre outras coisas. E para você estar participando do sorteio, você tem que, enfim, ser inscrito aqui no canal, assistir o vídeo aí até o final, né? Deixar aí nos comentários também da onde vocês são, da onde vocês acompanham aqui o canal, né, nosso a respeito do Flamengo, beleza? Assiste aí o vídeo até o final, vamos acompanhar as novidades do Mengão. Que o jornal O Globo soltou a seguinte notícia: Flamengo e seu novo patrocinador Master conversam para viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional. Eu ouvi o Flamengo. Será que isso é verdade? E se for verdade, vai pensando aí. Quem você quer que o Flamengo e a nova patrocinadora Master do Flamengo contratem esse jogador, repito, de fama internacional? A gente vai trazer também informação de Flamengo Internacional. Os dois jogam daqui a pouquinho. Felipe Luiz, pelo visto, vai mudar na escalação. Flamengo já fazendo investimento em contratação para a categoria de base. BAP falando sobre tornar o Flamengo o Real Madrid do futebol sul-americano. Tem muita coisa para a gente falar no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e geral vai ficar conhecendo o canal Vene Casagrande. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante também, tá, galera? Vamos logo para as informações. O parceiro Flazoeiro soltou a notícia e eu confirmei. Flamengo fazendo primeira contratação de alto investimento para a categoria de base. Trata-se do atacante Isaac, 16 anos. Flamengo pagou ao Fortaleza R$800 mil e o jogador assinou contrato válido de 3 anos com o Flamengo. Ele chega inicialmente para fazer parte do Sub-17, mas pode eventualmente jogar no Sub-20. Ele é um jogador que vários clubes tentaram, inclusive Palmeiras e Bahia, dois clubes que estão na concorrência com o Flamengo, fazendo contratações para a categoria de base, visando ao futuro. Então, fica aí a informação para vocês. Falando agora, por falar em investimento, o BAP deu uma ótima entrevista à Flamengo TV e falou sobre a parceria com a nova patrocinadora Master do clube, que vai investir quase R$900 milhões no Flamengo em um contrato de 40 meses. Ele diz o seguinte: patrocínio é botar a marca na camisa. Essa é a entrega que você tem. Parceria vai além. Podemos ajudar a Betano no processo dela. Os rubro-negros que entrarem na Betano por intermédio do Flamengo vão estar contribuindo com o clube. Quando vendemos camisas com a marca Betano, o Flamengo vai estar ganhando alguma coisa. Vamos trabalhar para além da fronteira futebol. Um contrato dessa magnitude não era decidido apenas por aqui. Foi muita gente trabalhando duro e com muito entusiasmo por essa parceria. Temos muito que construir dentro e fora das 4 linhas. Foi um processo de conhecimento recíproco. Fomos educados sobre o papel da Betano nesse mundo, onde eles atuam num segmento que tem crescido de maneira significativa, mas que traz desafios à comunidade. E a Betano tem uma preocupação importante. E do lado do Flamengo, que é muito mais que um clube de futebol, tem remo, basquete, vôlei, judô, natação, esportes artísticos. Conhecendo um ao outro, podemos traçar uma estratégia global para que, quem sabe, nessa conta 1 mais 1 possa dar 3. Oxalá seja uma parceria duradoura, disse o presidente em entrevista
a Flamengo TV. Ele também falou sobre o fato de ser um Real Madrid. Ele disse: a gente tem que ter muita admiração pelo Real Madrid. A gente vive num mundo de SAFs, mas o Real Madrid não é SAF. O Real Madrid é um clube, como o Flamengo é um clube. O Real Madrid não tem dono, como o Flamengo não tem dono. O Real Madrid é o clube mais vencedor da história do futebol mundial. Em quem mais a gente poderia se espelhar? A gente quer ser o Real Madrid das Américas. Fecha aspas. É isso, Bato. Tem que se comparar com os melhores. O Flamengo tem condição, sim, de ser o Real Madrid das Américas. Vamos dar continuidade às informações. E aí, hoje, o jornalista Lauro Jardim, colunista do Globo, soltou: Flamengo e o seu novo patrocinador Master conversam para viabilizar a contratação de um jogador de fama internacional. A ideia seria trazer um craque para reforçar o elenco e atuar como garoto propaganda, com todos os custos bancados pela patrocinadora. Bom, vamos lá. Eu fiz o meu papel de jornalista de apurar nos dois lados, tanto no Flamengo quanto na Betano. O que me relataram nos dois lados é: isso não procede, não tem nada a ver, a gente não pensa isso, a gente não tem esse planejamento. Com todo o respeito ao jornalista que escreveu isso, mas não procede. Pelo visto, foi algo inventado. Foi isso que foi me relatado, inclusive, no Flamengo. Mas vamos partir do princípio que o jornalista esteja certo. Quem vocês contratariam para o Flamengo, para esse jogador ser de fama internacional, inicialmente, e ser o garoto propaganda dessa parceria entre Flamengo e Betano? Lá no Twitter, nas redes sociais, a Fla Press está pedindo o Dybala. Eu quero saber de vocês. Vocês podem comentar à vontade aí. Quem vocês sugerem? Eu vou entrar na brincadeira também, tá? Vamos lá. Partindo do princípio que seja verdade, eu contrataria o Cristiano Ronaldo. Meu sonho é ver o Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do Flamengo. Para quem não sabe, eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo. Para mim, inclusive, ele é o maior atleta da história de todos os esportes. Para mim, ele é um fenômeno. E eu falo atleta, não o melhor de todos. Eu falo o maior atleta. O que um atleta precisa fazer na essência, o Cristiano Ronaldo faz. É a minha visão, a minha opinião, tá? Eu tenho o direito de achar isso. E vocês, o que vocês pensam? Quero saber quem vocês contratariam para ser esse garoto propaganda da Flamengo e da Betano para essa parceria aí. Vamos lá, galera. Hoje tem jogo do Flamengo e a vaga nas quartas de final da Libertadores, que Flamengo e Internacional vão decidir lá no Beira-Rio, vale em premiação na Conmebol 1,7 milhão de dólares, que dá 9 milhões de reais. Vamos arredondar um pouquinho para baixo. E aí deixaria o Flamengo muito próximo de cumprir uma meta orçamentária na Libertadores, chegar à semifinal. Porque o Flamengo nas quartas, enfim, os adversários, teoricamente, são fáceis, mas não dá para cravar que o Flamengo chegará. Mas fica muito perto de chegar à semifinal, uma meta orçamentária estabelecida para a Libertadores. Lembrando que na Copa do Brasil o Flamengo não conseguiu bater a meta orçamentária para a competição. O Flamengo caiu nas oitavas e imaginava chegar à semifinal. Mas, enfim, o lado financeiro não será afetado por isso. Só fica a informação aí. Agora vamos falar da preparação das duas equipes. Por exemplo, o Internacional vai ter o retorno do atacante Carboneiro, que é considerado por muito colorado o principal jogador no momento do Internacional. Estava vivendo uma boa fase, se machucou, teve uma lesão muscular, inclusive não jogou na partida de quarta-feira passada pela Libertadores e do final de semana pelo Campeonato Brasileiro, ambos os jogos contra o Flamengo, e agora, segundo a imprensa colorada, ele vai voltar a ser relacionado. E o provável time do Internacional tem Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, aquele que era do Flamengo, Internacional ainda não pagou o Flamengo, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias mantido como centroavante do Internacional. O provável Flamengo, pelo visto, tem surpresas, galera. Rossi Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, isso segundo o GE. Jorginho, Saul e Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Se ele poupar um zagueiro, vocês vão achar correto da parte dele? Eu particularmente não pouparia. O Flamengo vai encarar o Vitória só na segunda-feira, tem tempo suficiente para descansar, e eu acho que o Danilo atuando contra o Vitória, nesse momento, seria melhor. É a minha opinião. E vocês, o que vocês pensam? Quero a opinião de vocês também. Um bom jogo a todos. Espero com a classificação do Flamengo. Eu vou dar o meu palpite aqui. 2-0 Flamengo, tá?
gols de Arrascaeta e Gonzalo Plata, aquele que é muito pouco valorizado por muitos rubro-negros. Flamengo. O Flamengo vai contratar mais jogadores? Atletas do atual elenco podem sair ainda nessa janela de transferência? Vocês sabiam que clubes europeus estão sondando a todo momento a contratação dos 2 zagueiros titulares atualmente? Léo Ortiz, Léo Pereira. Os 2, inclusive, estão na pré-lista de Carlo Ancelotti para a convocação da seleção brasileira na próxima segunda-feira. Será que eles estarão na lista? A gente vai saber. Mas antes da gente se aprofundar nesses assuntos, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo, hypar o vídeo, porque isso é importante. Ativa o sino aí, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Antes da gente falar das principais informações desse vídeo, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que Jorginho e Saúl já haviam jogado juntos em um outro clube? No Chelsea, na temporada 2021 e 2022. E vocês sabiam que eles, jogando juntos, eles nunca perderam? Pois é, em 17 jogos, são 15 vitórias e 2 empates. E tem mais, nesses jogos, 10 eles não sofreram gols. Ou seja, eles se conhecem de uma longa data, de outros carnavais, como a gente gosta de dizer. E de fato, nos 2 jogos que atuaram juntos com a camisa do Flamengo, eles comeram a bola. Sobretudo no último duelo com o Internacional, na última quarta-feira. Foi um baile, foi uma aula o que esses 2 jogaram, eles se entendem muito bem. O Pulgar, que não volte logo, porque a vaga dele está ameaçada. Para mim, o Saúl tem total condição de assumir essa titularidade. Quem não vem jogando, e o Felipe Luiz já explicou sobre isso, é o Vinha, falando que ele não está sendo nem relacionado por conta da disputa de vaga ali, a concorrência é alta. Ele justificou que o Alexandre é jogador de seleção brasileira atualmente e o Ayrton Lucas tem se destacado bastante, ele tem gostado muito. Então, por conta disso, o Vinha acaba não sendo relacionado. Mas isso quer dizer que ele vai sair agora, nessa janela? Ou melhor, isso quer dizer que ele quer sair do Flamengo? Não, ele não quer sair do Flamengo, ele não vai ser negociado agora, pelo contrário, ele quer buscar vaga, ele quer brigar por essa vaga na equipe do Flamengo. E ele vai dar a vida, pelo que me relataram, nos treinamentos para poder reconquistar esse status de pelo menos ficar relacionado para a partida, porque nem relacionado ele está sendo relacionado. Então, eu dei uma olhadinha para o lado, porque eu estou gravando esse vídeo aqui no momento que o jogo do Botafogo está passando contra a LDU. Nesse momento, inclusive, 1-0 para a LDU e a decisão das quartas de final está indo para penalidade máxima. Então, o Vinha, ele fica e vai brigar pelo espaço dele no elenco do Flamengo. Quem pode sair nessa janela é Michael, Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho. Esses 4, o Flamengo não vai fazer esforço para ficar. Se receberem propostas, o Flamengo vai ouvir como qualquer outro, mas o Flamengo entende que precisa, entre aspas, diminuir o número de jogadores do atual elenco, que de fato é um elenco bem grande. O próprio Felipe Luiz fala que esse não é ideal, até mesmo no dia a dia do treinamento. Como é que você vai dar a mesma atenção a todos? O Michael, eu acho que é um jogador que o Flamengo deveria negociar logo. Nada contra o Michael, mas é um jogador que não entrega mais e tem um alto custo. O Matheus Gonçalves, Vitor Hugo e Juninho, eles não têm um alto custo. Então, teoricamente, dá para você ter mais paciência. Já o Michael, não. Eu acho que o Michael, o Flamengo está tendo muito prejuízo com esse jogador. Então, eu, se eu fosse a diretoria, tentaria negociá-lo o quanto antes. Resta saber quem vai ter interesse nesse jogador. Só clubes do exterior. Eu sei que o mundo árabe a todo momento vem atrás dele. A ver se ele vai para o mundo árabe ainda nessa janela de transferência. E outros jogadores que recebem sondagem, proposta a todo momento, são os 2 jogadores titulares do setor defensivo do Flamengo. Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla Leléu, como eles são apelidados pela torcida do Flamengo. Você já sabe, Napoli, Milan, a todo momento tem nomes aí especulado na imprensa que quer a contratação Léo Ortiz, mas propostas nunca fizeram. Entrei em contato com o empresário dele, o Paulo Pitombeira, mas não obtive retorno. Conversei com pessoas do Flamengo, já a gente vai falar sobre isso.
Tal como o Léo Pereira. Entrei em contato também com o empresário dele, o Ricardo Scheid, mas também não tive retorno. Mas, conversando com uma pessoa do Flamengo, falando sobre, enfim, jogadores do atual elenco, como o Flamengo vem jogando bola, a forma como o Flamengo defensivamente vai bem. E aí a gente estava conversando sobre os dois jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E essa pessoa do Flamengo me relatou que recentemente o Valência, Sevilha e o Porto entraram em contato demonstrando interesse em Léo Pereira, buscando valores, falando que estava interessado em fazer uma proposta, qual é o valor inicial para o Flamengo pelo menos ouvir uma proposta. E o Flamengo avisou, esquece, o Léo Pereira só sai agora pela multa rescisória. Ele não a gente não quer negociar o Léo Pereira. Léo Pereira é peça fundamental. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas vem cá, isso é agora, nessa janela de transferência. E pro ano que vem? Ele falou, Vini, pro ano que vem é uma outra história, pô. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. O Léo Pereira ele pode ser campeão brasileiro da Libertadores. Ou seja, vai ficar muito mais valorizado no mercado. E ele vai querer sair se ele ficar sendo convocado para a seleção brasileira. E o clube que contratá-lo vai dar a mesma visibilidade que o Flamengo dá? Tal como o Léo Ortiz. A pessoa falou a mesma coisa. Não adianta chegar aqui porque nós não vamos vender essa janela de transferência. Estamos numa reta final de temporada, jogos importantes. Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Está nas quartas da Libertadores. Como é que a gente vai negociar os dois ou um dos dois titulares do atual setor defensivo? Não faz nenhum sentido. E a multa rescisória desses jogadores é mais de 50 milhões de euros para o mercado exterior. Dificilmente alguém vai pagar essa multa rescisória. Então o Flamengo vetou a saída tanto do Léo Ortiz quanto do Léo Pereira nessa janela. Esquece. E de fato, Valência, Sevilha e Porto, os 3 clubes europeus vieram forte em cima do Léo Pereira. Forte. Valência e Sevilha da Espanha, você já sabe, e o Porto de Portugal. E eu não tenho a confirmação se de fato o Napoli e o Milan vieram forte Léo Ortiz. E gol da LDU, gente. Rapaz, olha o Botafogo nesse momento sendo eliminado na Libertadores. Então eu não tenho informação, nem do Napoli, nem do Milan, porque o Flamengo não recebeu essa informação. Isso foi vinculado pela imprensa, se eu não me engano, pelo site ge.com. Então fica aí a informação para vocês. Essa pessoa do Flamengo cravou. Léo Ortiz, Léo Pereira não saem nessa janela de transferência. E a conversa começou com essa pessoa do Flamengo por conta de informação que o Flamengo poderia contratar mais jogadores. E aí essa pessoa me disse o seguinte, vou ler exatamente. Estamos muito contentes com o elenco. Só uma grande oportunidade de negócio em posição que não esteja muito cheia. É só monitorar mercado, Vini, e resistir a qualquer tentativa de compra dos principais jogadores. Foi o que a gente acabou de relatar. Eles estão resistindo a Léo Ortiz, Léo Pereira, e tá certo. E esses jogadores não têm perfil como o Gerson, de brigar para sair, de fazer como o pai do Gerson fez. Pelo contrário. Léo Pereira hoje é capitão do elenco. É o terceiro capitão, se não me engano, atrás de Bruno Henrique e Arrascaeta. Léo Ortiz tem um perfil super tranquilo. Olha como ele saiu do Red Bull Bragantino, ele jogou até o fim no Red Bull Bragantino. Totalmente diferente do colega Gerson, que a gente sabe como o pai dele acabou agindo aí no mercado e acabou tirando o jogador do Flamengo. Então fica a informação para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei. Eu não queria que o Flamengo perdesse nem Léo Ortiz, nem Léo Pereira, muito menos os dois juntos, né? Então é isso, galera. Tamo junto. O Flamengo folga nessa sexta-feira. Treina sábado, treina domingo e segunda tem o jogo contra o Vitória. E a estreia da Betano na camisa será no dia 31 contra o Grêmio, tá? Flamengo e Betano assinaram o contrato. Hoje eu estou gravando esse vídeo quinta-feira à noite. Assinaram na quarta-feira, ou seja, até a próxima quarta, 85,5 milhões de reais vai cair na conta do Flamengo, porque é o valor da primeira parcela do acordo entre Flamengo e Betano. A Betano vai pagar quase 900 milhões de reais ao Flamengo em 10 parcelas até 2028. E a primeira é esse ano, à vista, 85,5 milhões de reais. E sobre contratação envolvendo a patrocinadora, a pessoa me diz o seguinte, e nunca um patrocinador escolherá um jogador para o elenco nesta gestão, Vene. É invenção. Aqui, segundo a pessoa do Flamengo, estou trazendo a informação para vocês.
E não faz sentido uma patrocinadora escolher um jogador, né? Não faz o menor sentido para o Flamengo contratar. Flamengo aí é o Real Madrid das Américas, esse é o desejo aí do BAP, do presidente. Cara, de verdade, é uma coisa que hoje eu vejo, assim, com essa novo patrocinador aí que tá chegando para o Flamengo, que eu vejo, assim, uma coisa que, de fato, tá prestes a acontecer, né, o Flamengo, de fato, tá se tornando aí isoladamente, ainda mais no cenário brasileiro e no cenário aí das Américas, um clube gigantesco, né, de investimento muito grande, de fato. E isso é até bacana, né, enfim, tá criando-se uma hegemonia, né, eu acho que hoje só talvez aqui no Campeonato Brasileiro o Palmeiras chegue perto, acredito eu, algo desse tipo assim. Enfim, mas é algo incrível, e é bom, né, porque, enfim, traz jogadores bons, tem banco, aquela coisa toda que, né, se fez presente inclusive na classificação aí da Libertadores. Mas vamos ver aí, quais são os próximos, eu acredito, né, de fato, dos novos reforços aí com que a equipe, vai trazer, que o Flamengo vai trazer, e destacando aí também a questão do Arrascaeta, eh, até como disse o João Guilherme ali, cara, de fato é um jogador incrível, eh, assim, eu também sou suspeito pra falar, ele tem uma qualidade, assim, cara, e nunca se não assim, se ele estiver legal, sem os problemas físicos que infelizmente às vezes acaba vindo sobre ele, mas também até com a estratégia, né, do Felipe Luiz e da comissão de trazer jogador para revezar com ele, para não ficar forçando ele tanto, assim, para não ter problemas com questões físicas, aí, meu, é bom, é uma situação boa. Mas enfim, eh, Arrascaeta é um jogadoraço, o Flamengo tá sim se tornando o rei das Américas, e vamos aí acompanhar aí esse Mengão, porque eu acredito que essa temporada aí, ou Brasileiro ou Libertadores, o Flamengo tasca, cara. Meu, se for os 2 vai ser incrível, mas eu acredito que um dos 2 o Flamengo consegue aí buscar, beleza? Meus queridos, deixa aí nos comentários de onde vocês são, se não é inscrito, se inscreva no canal e bora aí para o próximo vídeo. Até mais.